Olá, tudo bem? Existem algumas palavras de Jesus, algumas respostas de Jesus que parecem muito duras. Aqui no livro de Mateus, no capítulo 8, no verso 21 e 22, fala assim: E outro dos seus discípulos lhe disse: Senhor, permite ir primeiro sepultar o meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Essa parece uma palavra muito dura, que nós não podemos esquecer é que Jesus ele era uma pessoa muito bondosa, uma pessoa muito amável. Jesus não era uma pessoa insensível. Jesus chorava com o sofrimento das pessoas. Jesus se compadecia das pessoas. Jesus ele defendia todo tipo de classe de pessoas que ia até ele. Inclusive, Jesus ele criticou os judeus porque eles haviam feito uma lei que prejudicava o pai e a mãe. Porque o mandamento diz: honrai seu pai e sua mãe. Porém, existia uma tradição entre o povo judeu, que era uma lei que prejudicava o pai e a mãe, e Jesus foi contra isso. Então a gente observa que Jesus estava preocupado com o cuidado do pai e com o cuidado da mãe. A gente lembra também quando Jesus ressuscitou aquele filho da viúva de Naim. Jesus se compadeceu daquela mulher, porque aquele filho era sua única proteção naquela época. Então, nesse episódio, a gente já entende que Jesus ele cuidava dos necessitados, dos órfãos, das viúvas, porque esse faz parte da lei de Deus, é um dos grandes mandamentos de Deus, cuidar dos necessitados. E quando fala que o discípulo fala para Jesus, deixe primeiro sepultar meu pai, a gente imagina que o pai daquele discípulo estava morto, ele precisava sepultá-lo. Jesus disse: deixe que os mortos sepultem os seus mortos, você vem e me siga. Então a gente dá a impressão que Jesus está falando para aquele discípulo que ele não deve ir sepultar o seu pai, que ele deve segui-lo. Mas acontece que essa expressão naquela época não significa necessariamente que o pai daquele discípulo estivesse morto. Pode ser que o pai do discípulo estivesse doente, que ele estivesse precisando de cuidado. E aquele homem disse para Jesus: eu vou cuidar do meu pai até que ele morra, depois eu vou te seguir. Então esse parece ser o diálogo mais certo daquele discípulo com Jesus. Esse é o significado mais correto. Porém, a gente sabe que isso não ameniza a situação. De qualquer maneira, Jesus fala que ele não deveria ter nenhum obstáculo para segui-lo. Então essa é a questão importante. Não pode existir obstáculo para seguir Jesus. Nem nosso pai, nem nossa mãe. Jesus falou uma vez: se você amar mais seu pai e sua mãe do que a mim, você não é digno de mim. Se você não deixar o seu pai e sua mãe por minha causa, não é digno de mim. Isso significa que nem mesmo o pai e a mãe podem impedir uma pessoa de seguir Jesus. Nada pode impedir uma pessoa de seguir Jesus. Não podemos deixar para depois. Se Jesus estiver nos chamando agora nós devemos segui-lo. Às vezes até mesmo contra a vontade do pai e da mãe. É nesse sentido que Jesus está falando. Jesus está falando nesse caso, deixa que os mortos sepultem seus mortos, está falando de algo muito mais amplo. Imagine o mundo com sua confusão. Nós não devemos nos preocupar com o mundo, ou se envolver com as questões do mundo. Imagine as questões em questão política, não devemos nos envolver com isso. Deixe que o mundo resolva isso. Deixe que os mortos sepultem seus mortos. Imagine as riquezas, a preocupação com as riquezas. Jesus também falou sobre isso. Existe aquela parábola do semeador, e que a semente ela cai entre os espinhos. Jesus fala que aquilo é o cuidado da vida. A pessoa recebe a palavra com alegria, mas o cuidado da vida deixa a palavra infrutífera. Então não devemos envolver com as glórias do mundo,
com a preocupação com as riquezas, com nada desse mundo, porque está escrito que tudo nesse mundo é passageiro, que o mundo passa com as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então é nesse sentido que ele está falando. Deixe que os mortos repousem seus mortos. No livro de Isaías, no capítulo 30, no verso 21, ali fala: quando você desviar para a direita ou para a esquerda, ouvirão uma voz atrás de si dizendo: esse é o caminho, andai por ele. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então não devemos pender nem para a direita nem para a esquerda. Isso até mesmo em questão política. Nós não podemos tirar o foco. No mundo nós estamos vivendo, na época nós estamos vivendo, Jesus é a nossa única saída. Ele é o nosso único caminho a seguir. Porque Jesus fala: busquei em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas serão acrescentadas.